Olá, tudo bem? Vamos começar nossa aula de História da semana, unidade 4, página 36, as primeiras ocupações de terras, colonização. Como a gente já viu, a gente já sabe que as terras que hoje são chamadas de Brasil foi descoberta por Pedro Álvares Cabral, né? Por várias décadas não houve interesse nem possibilidade de explorar as novas terras. Ou seja, ele descobriu as terras, mas durante muito tempo ele não teve interesse de explorar as terras. Nos primeiros 30 anos após a chegada de Cabral, que foi de 1500 a 1530, os portugueses exploraram apenas o pau-brasil. O que era o pau-brasil? Era uma árvore usada na tintura de panos e na confecção de caravelas. Franceses e ingleses se interessaram pelas novas terras e começaram a disputar as terras. Com o objetivo de obter lucros com o pau-brasil, passaram a frequentar o litoral brasileiro em busca dessa árvore. Desse modo, em troca de machados de ferro, espelhos ou até miçangas oferecidos aos indígenas, os europeus levaram grande quantidade de toras da madeira do pau-brasil para a Europa. Esse tipo de comércio ele é chamado de escambo, que é aquele comércio que a gente faz a troca de mercadorias. A gente não utiliza, no caso, o dinheiro, a gente não faz um pagamento em dinheiro. A gente faz a troca de mercadorias. Então, os europeus utilizaram de ferramentas, miçangas, machados de ferro, espelhos, e em troca as toras de madeira. Como foi feita uma troca aí de produtos, de mercadorias, a gente chama esse tipo de comércio de escambo. Para garantir o comércio e também a força de trabalho, portugueses e franceses cativaram a amizade dos indígenas, adotando seus costumes e até mesmo se casando com as mulheres indígenas. Como os franceses não podiam construir feitorias, o que eram as feitorias? Locais que serviam para armazenagem e negociação de produtos, bem como para a defesa da colônia com outros povos, pois seriam alvo dos navios guarda-costas que viviam ali nas aldeias indígenas. Gente, eu li esse texto para vocês. Expliquei para vocês que Pedro Álvares Cabral, nos primeiros 30 anos, nas primeiras décadas, não se interessou pelas terras, que os franceses e ingleses se interessaram pelo pau-brasil e vieram aqui para poder fazer a troca, esse escambo, né, pelo pau-brasil, pelas toras de madeira, e levaram muitas toras para a Europa. Expliquei para vocês que o nome desse tipo de comércio é escambo. E a partir daí vocês vão fazer uma nova leitura, que é bom para vocês fixarem bem, e a atividade da página 37, tá? Agora a gente vai falar sobre um outro assunto que complementa esse, que é sobre a divisão das terras. Para melhor atender às necessidades de colonização, povoar e tornar as terras conquistadas mais produtivas, em 1532, ou seja, um pouquinho mais de 30 anos, 32 anos depois que Pedro Álvares Cabral descobriu as terras, Portugal resolveu dividir o Brasil, hoje a gente chama de Brasil, mas no caso ele resolveu dividir aquelas terras em 14 faixas e estabelecer um regime de donatários ou capitanias hereditárias, como está mostrando aqui nesse mapa. Então, vamos lá. O mapa está mostrando aí as capitanias hereditárias, que são as terras que foram divididas no Brasil, e cada pedaço desse aí de terra foi dado um nome, tá? Como vocês podem aí observar. Maranhão, Ceará, Rio Grande, Pernambuco, Bahia, Ilhéus. Nessa época, a gente não chamava de estados, né? Ainda não tinha sido chamado de estados. Veio ser chamado de estados anos depois. Cada pedacinho desse de terra aí foi dado
a um donatário. Esse donatário, ele tinha por objetivo cuidar dessas terras, fazer com que essas terras produzissem, ou seja, fazer com que elas dessem lucro. Vamos ler aqui um pouquinho mais embaixo. Observe que todo o litoral brasileiro ele foi dividido em porções, as quais foram doadas a fidalgos portugueses, que se comprometiam em colonizar as novas terras, ou seja, a colocar pessoas para viverem ali, a fazerem seus plantios, fazerem as terras férteis, né? Essas pessoas, esses fidalgos, eles eram chamados de capitães donatários. Os fidalgos passaram a ter a posse, ou seja, passaram a ser deles a capitania e o direito de administrá-la em nome do rei de Portugal. Por direito de herança, os filhos dos fidalgos, dos capitães donatários, seriam aí os seus herdeiros dessas terras. Mas não foi fácil administrar as capitanias. Foram muitos os problemas enfrentados, pois faltava mão de obra para o trabalho, não havia um bom relacionamento com a população indígena local, havia desinteresse de alguns donatários, porque não viam possibilidade de lucros em curto prazo. A enorme extensão de terra dificultava a administração e eram muito difíceis a comunicação e o transporte entre as capitanias, ou seja, entre as terras que tinham sido colonizadas e Portugal, que foi a metrópole, né? Além disso, os donatários tinham poucos recursos e pouca organização administrativa. Isso tudo fez com que poucas capitanias obtivessem êxito. As 2 capitanias que conseguiram prosperar foram São Vicente e Pernambuco, porque conseguiram produzir a cana-de-açúcar e estabelecer alianças com os indígenas. Bom, vocês vão ler aqui essa curiosidade e vão fazer a atividade aqui da página 40. Quero que vocês façam também a leitura sobre a administração do Brasil colônia, tá? E depois também façam a interpretação dessa leitura na página 42. E na próxima aula a gente tira dúvida sobre esse conteúdo na nossa aula online. Beijinhos, fiquem com Deus.